uns zurückgerufen hier nach Deutschland und wir sind hier, um Gott zu dienen. E como todos vocês já estão sabendo, a gente está nesse processo que fomos convidados para sermos o pastor de vocês. Und ihr alle schon wisst, wir sind in diesem Prozess, dass wir eingeladen wurden, eure Pastor zu sein. E não tenham dúvida que eu estou orando muito para que esse processo dê certo. Und ich betete sehr dafür, dass dieser Prozess gut klappt. Porque se trata do reino de Deus, as coisas têm que dar certo no reino de Deus. Weil es geht ums Reich Gott und ins Reich Gottes soll die Sache klappen. Uma coisa que eu aprendi é que o nosso Senhor, Ele é um Deus vencedor. Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass unser Gott ist ein Gott, der immer Siege hat. Então, em todo esse processo, o único que não vai sair derrotado dele é o Senhor. Dann in dieser ganzen Situation, dieser ganzen Prozess, die einzige, die nicht in Niederlage rausgeht, ist Jesus, weil der immer Sieger ist. Agora eu queria apresentar minha família. Ich wollte euch meine Familie präsentieren zu euch. E eu não tenho nem problema de dizer que é uma linda família, são pessoas bonitas. Und ich habe kein Problem zu sagen, das ist eine wunderbare Familie, eine wunderschöne Familie. Porque se ele disser o contrário, acho que eu vou ter problemas em casa, né? Weil wenn ich das Gegenteil sage, dann habe ich nachher Probleme zu Hause. Eu vou começar apresentando minha esposa. Ich werde meine Frau zu euch Eu quero vorstellen. levar o Trude. Waltrude heißt sie. Para quem ainda não falou com ela, você pode se aproximar dela e falar alemão. Ela fala alemão com você, tá bom? Wenn ihr das noch nicht mit ihr gesprochen hatte, kann ihr Ruhe Deutsch mit ihr sprechen, weil sie kann auch Deutsch. Me perdoe que ainda estou falando português com vocês, porque ainda estou aprendendo o alemão. Ich rede noch nicht Deutsch, aber ich lerne jetzt gerade Deutsch, deswegen ich kann noch nicht Deutsch sprechen. Mas eu me esforço, eu prometo me esforçar para aprender o alemão e poder falar com vocês em alemão. Aber ich verspreche euch, ich werde mir Mühe geben, dass ich schnell lerne, dass ich auch mit euch Eu Deutsch queria chamar meu spreche. filho Johan aqui à frente. Ich möchte gerne meinen Sohn hier nach vorne rufen. Ele é grande assim, mas é meu filho mesmo, tá? Der ist so groß, aber der ist mein Sohn. Essas crianças tomam chá de bambu e crescem muito. Diese Kinder, die nehmen immer Bambus-Tee, deswegen wächst der immer so sehr. Então o Johan tem apenas 15 anos, mas já está desse tamanho. Johann, hatte nur 15 Jahre, er ist nur 15, aber er ist schon so groß. Mas vocês podem também falar alemão com ele. Aber ihr könnt auch Deutsch mit ihm sprechen. Mas também pode falar português ou francês e de preferência inglês, que ele ainda está se soltando no alemão. Aber ihr könnt auch Portugiesisch mit ihm sprechen, Französisch und auch Englisch. Queria chamar também minha filha Johanna. Ich wollte gerne euch vorstellen, meine Tochter Johanna. Johanna tem 13 anos. Johanna ist 13 Jahre alt. Você também pode falar alemão com ela. Ihr könnt auch Deutsch mit ihr sprechen. Ela é um pouco tímida para falar alemão, ela se solta mais no inglês. Sie ist ein bisschen schüchtern, Deutsch zu sprechen, aber sie spricht sehr gut Englisch auch. Mas ela também entende português e francês. Aber sie versteht auch Portugiesisch und auch E Französisch. você pode estar perguntando, mas por que inglês? Que conversa é essa com teus filhos? Não são brasileiros? Aber ihr könnt sagen, ja, warum Englisch sind eure Kinder nicht brasilianisch? Verdade, meus filhos eles são brasileiros, nasceram no Brasil. Meine Kinder sind kommen aus Brasilien, sie hat auch in Brasilien geboren. E eles são brasileiros legítimos, porque nasceram na capital do Brasil, em Brasília. Die sind wirklich, wirklich, wirklich Brasilianer, weil sie hat genau in Brasilien, in der Kapital von Brasilien, direkt geboren. Mas como eles estudaram por 8 anos numa escola americana, então eles se sentem mais confortáveis no inglês por enquanto. Aber weil der 8 Jahre in eine englische Schule studiert hatte, deswegen der spricht sehr gut Englisch und der fühlt sich auch gut in Englisch zu sprechen. Então, por favor, tenham paciência comigo e com os filhos, que a gente não vai falar alemão assim tão fácil com vocês, tá? Deswegen, ihr sollt ein bisschen Geduld mit uns haben, weil wir brauchen ein bisschen Zeit, dass wir uns fließend Deutsch sprechen können. Agora podem sentar, por favor. Minha esposa fica aqui.
tenho aquela apresentação do Renew, para passar rápido aqui. É fácil de mostrar, porque o Samuel pediu para eu apresentar. Pode ser. Agora minha esposa vai traduzir. Então, enquanto a Maria prepara ali o PowerPoint, eu queria falar também que nós não viemos de forma independente para a Alemanha. Also wir werden hier ein bisschen vorstellen jetzt, dass wir nicht von uns aus als Familie nur kommen, sondern wir haben eine Organisation, eine Stiftung hinter uns. E essa organização, que se chama Marburger Mission, Das ist die Marburger Mission. ela tem um projeto com brasileiros para a Alemanha chamado Renew. Die haben ein Projekt mit Brasilianern herzubringen, das heißt Renew. E o Renew ele é um projeto que ele trabalha com plantação de igrejas. Also Renew arbeitet mit wie sagt man das? Bildung, ja. Trabalha também com revitalização de igrejas. Auch Erweckung, Neubelebung. E também com multiplicação de igrejas. Und multiplizieren. O nosso objetivo é que a gente não apenas plante ou revitalize igrejas, Also unser Ziel ist nicht nur gründen oder neu beleben, mas que o reino de Deus cresça aqui na Alemanha. aber dass Gottes Reich hier wachsen kann in E a Deutschland. gente não gosta de escutar os pessimistas que dizem que não é possível, Und wir mögen nicht, wenn die Pessimisten, die negativ sagen, das wird nicht klappen. porque mesmo que alguém esteja dizendo que na Alemanha isso não é possível, Wenn jemand sagt, dass es hier in Deutschland nicht möglich ist, para o nosso Deus tudo é possível. für unseren Gott ist alles Amen. möglich. Próximo slide, por favor. Vou contar rapidinho aqui a história do projeto antes de começar a pregação. A Marburger Mission, em 1932, começou um projeto no Brasil. Also in 1932 hat es in Brasilien angefangen. E ele enviou missionários para lá e plantaram igrejas no sul do Brasil. Deutschland hat Missionare nach Brasilien geschickt, nach E Südbrasilien. também tinha missionários trabalhando entre os índios no Brasil. Ja, Missionare haben auch unter Indianern gearbeitet. Mas depois de alguns anos, a missão Marburger Mission pediu para as igrejas brasileiras enviarem brasileiros para a Alemanha. Aber nach einer Zeit hat die Marburger Mission, die haben gebeten, dass auch Missionare von Brasilien nach Deutschland geschickt E em 2011, um casal de missionários foi enviado para cá, para a Alemanha. In 2011 wurden Missionare hier nach Deutschland geschickt. Nice. E eles começaram um projeto de plantação de igreja na cidade de Essen. Und da haben sie in Essen erstmal angefangen. E plantaram uma igreja chamada Christusgemeinde ali. Und dort entstand dann die Gemeinde, Christusgemeinde. E o projeto deu tão certo que hoje aquela igreja está independente, tem um pastor alemão cuidando da igreja. Und dies hat wirklich geklappt dort, so dass sie heute einen deutschen Pastor haben. E eu pessoalmente já visitei essa igreja 2 vezes, é uma igreja realmente alemã, porém muito avivada. Also persönlich ist er schon zweimal dort gewesen und das ist wirklich eine lebendige Gemeinde. E esse é o que faz o Renew. Próximo, por Das favor. ist, was Renew macht. Vai passando. Próximo slide, por favor, volta aqui. E essa é a nossa equipe de liderança do projeto Renew. Also diese sind die Leiter. Vocês conhecem alguns deles, o pastor Samuel, o Wir kennen pastor vielleicht schon Rudi, Pastor Samuel und Pastor Rudi, o Gideon, que é alemão, é nosso coordenador, Gideon. o Manfred, que foi missionário no Brasil por 30 anos, Manfred war etwa 30 Jahre Missionar in e o Brasilien. Rainer, que é o diretor da nossa missão aqui na Alemanha. Und Rainer ist der Direktor. Isso. Bom, aí já pode encerrar. A ideia é que a gente não está sozinho Also wir möchten gerade zeigen, dass wir nicht hier alleine e sind vocês também não estão sozinhos. und ihr auch nicht allein. Que a missão vai ajudar vocês a revitalizar essa Diese igreja. Stiftung wird uns alle hier zusammenhelfen. Temos muita coisa para aprender, mas vamos aprender juntos. Wir haben sehr viel zu lernen und wir werden zusammen. Se o reino de Deus vai crescer aqui em Bad Cannstatt, nós vamos fazer isso juntos. Also wenn das Reich Gottes hier weiter wachsen wird in Cannstatt, wir werden das zusammen E machen. vai ser na direção do Espírito Santo. Und das wird in die Richtung von des Heiligen Não vai Geistes. ser por causa da inteligência de alguém, Nicht wegen irgendeiner Erkenntnis, não vai ser por causa dos dons de alguém, nicht wegen Gaben, não vai ser porque alguém sabe falar bonito, nicht weil jemand vielleicht gut sprechen kann, mas vai ser porque o Espírito Santo vai fazer e quer fazer um avivamento aqui, aber es né? wird sein, weil der Heilige Geist Erweckung bringen wird. Mas a gente só pode fazer isso se for baseado também na palavra. Aber wir werden es nur schaffen, wenn wir das als Gottes Wort als Grund haben. E se você tem Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Bitte nehmt die Bibel und schlagt auf in Kolosser, Kapitel 1.
Sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 14. Also Kolosser Kapitel 1 von Vers 9 bis 14. Paulo estava escrevendo à igreja de Colossos. Der Apostel Paulus schreibt hier in der Gemeinde von Kolosse. E ele estava muito animado em ver aquela igreja crescer. Und war ganz mutig sehen, wie die Gemeinde wächst. Para quem não lembra, Paulo queria muito ir para a região, como é que chama lá, província da Ásia. Der Apostel Paulus wollte gerne nach Asien gehen. Eu estou voltando um pouquinho a história antes de ler essa passagem bíblica para vocês entenderem o contexto disso aqui. Das ist die Vorgeschichte vor diesem Text. Porque muitas vezes nós, quando somos missionários, a gente se empolga. Weil oft als Missionaren, dann sind wir ganz mutig. Muitas vezes a gente está cheio de nós mesmos. Wir sind voll von uns selber. A gente já sabe o que fazer. Wir wissen schon, was wir machen sollen. E quando a gente pensa que já sabe o que fazer, Und wenn wir denken, dass wir schon wissen, was wir machen sollen, a gente não dá espaço para o Espírito Santo fazer a obra dele. dann geben wir nicht Raum für den Heiligen Geist, dass er sein Werk Mas a obra tut. é do Espírito Santo. Aber das gehört ihm. E um dia Paulo estava na cidade de Troade. Also der Apostel Paulus war eines Tages in einer Stadt, die Troas. Troas heißt, Isso lá na Grécia. dort in Griechenland. Griechenland. E Paulo estava com muita vontade de ir para a província da Ásia, que hoje é a Turquia. Und Paulus wollte gerne nach Asien gehen, was heute die Türkei ist. Ia ser maravilhoso se Paulo voltasse para lá. Es würde wunderbar sein, wenn Paulus dorthin gehen könnte. Paulo queria voltar para aquelas igrejas como a igreja de Éfeso, por exemplo. Paulus wollte dorthin gehen, zum Beispiel wie die Gemeinde von Epheso. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, War voll des Heiligen Geistes. sabia como pregar ali, Wusste, wie reden sollte oder predigen sollte. com certeza já falava o grego. Sprach auch schon Griechisch. Ele estava prontinho para fazer um trabalho na província da Ásia. War fertig, dort einen Dienst anzufangen. Mas Paulo diz, lá no livro de Atos, que o Espírito de Jesus impediu Paulo de ir para a Ásia. Aber Paulus sagt in der Apostelgeschichte, dass der Geist hat ihm verboten oder zurückgehalten, diesen Dienst zu machen. E Paulo não entendia por quê. Und der Apostel Paulus konnte es nicht verstehen, Porque ele estava com muita vontade. weil hatte einen großen Wunsch. Ele tinha uma convicção forte no coração dele. War ganz überzeugt in seinem Herz. Mas o Espírito de Jesus impediu Paulo. Aber der Geist von Jesus hat es verboten. E Paulo pensa assim, tudo bem, vou descansar, vou orar. Also Paulus hat ein bisschen zurückgehalten, okay, ich werde erstmal beten. E aí Paulo tem um sonho. Und Paulus hat dann einen Traum. Que sonho foi esse? Welches war dieser Traum? Um homem da Macedônia, no sonho de Paulo, diz, vem para a Macedônia e nos ajuda. Ein Mann aus Mazedonien hat ihn gerufen, komm. E aí Paulo não vai mais para a província da Ásia. Und dann geht Paulus nicht mehr nach Asien. Porque quando ele acorda, ele conversa com os colegas de viagem dele. Weil wenn dann aufwächt, dann spricht mit seinen Kollegen. Eles oram juntos. Sie beten zusammen. E eles entendem que o Espírito Santo estava dizendo, vão para a Macedônia. Und sie verstehen es von dem Heiligen Geist, dass sie sollen nach Mazedonien gehen. Aí lá vai Paulo. Dann geht Paulus, Vai para Filipos. geht nach Philippus, Ele chega também em Colossos. geht auch nach Koloss E todas aquelas cidades da Macedônia. und auch nach die Städten von Mazedonien. Ele prega o evangelho ali. Predigt das Evangelium. Pessoas se convertem. Menschen bekehren sich. Igrejas são plantadas. Gemeinden, Kirchen entstehen. Porque era a vontade do Espírito Santo que ele estivesse ali. Weil das war der Wunsch des Heiligen Geistes. Talvez ele não teria o mesmo resultado se ele fosse para a Ásia. Vielleicht würde nicht diesen selben Resultat gehabt, wenn nach Asien gegangen Mas a wäre. Macedônia era o lugar da vontade de Deus. Aber Mazedonien war der Wunsch Gottes. E porque Paulo foi obediente à voz do Espírito Santo, Und weil Paulus dann gehorsam war, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, nós temos hoje cartas que Paulo escreveu que são muito importantes para nós até hoje. haben wir bis heute noch die Briefe, die uns sehr wichtig sind, Paulo escreveu aos Colossenses, die Paulus geschrieben hat nach die Kolosse, ele escreveu para os Filipenses für die Philippe, e escreveu também para os Tessalonicenses. auch die Thessalonicenser. Tudo isso porque ele obedeceu à voz do Espírito. Alles, weil gehorsam war, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. E a obediência de Paulo está trazendo coisas boas para nós até hoje. Und seine Gehorsamkeit bringt uns Lehren bis heute noch. E nessa carta aos Filipenses, Paulo está lá conversando com eles. Und in diesem Brief des Kolosserbriefes sprach mit ihnen. E no versículo 9 diz o seguinte: In Vers 9 sagt Folgendes. Por esta razão,
Também vós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Lê tudo isso aí, irmão, até o 12, por favor. Até o 12. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen Frucht bringen, in jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freunden dem Vater Dank sagen. Amém? Amém. O apóstolo Paulo aqui está tratando a igreja de Colossos como se fossem seus próprios filhos. O apóstolo Paulo está tratando aqui a igreja de Colossos como se fossem seus próprios filhos. Okay. Der Apostel Paulus spricht hier zu dieser Gemeinde, als ob es wären seine Kinder. E ele estava muito animado Und er war sehr mutig com o crescimento dos irmãos de Colossos. zu sehen, wie diese Gemeinde wuchs. E ele estava orando para ver mais. Und er hat gebetet, dass es noch mehr geschehen soll. Porque Paulo sabia que Deus tinha mais para eles. Denn Paulus wusste, dass Gott noch mehr für ihn E do hat. mesmo jeito que Paulo sabia que Deus tinha mais para os colossenses, Und wie er wusste, dass Gott hatte mehr für diese Kolosse, eu quero dizer para vocês, ich möchte es auch euch sagen, Deus tem mais para und vocês. Gott hat viel mehr für euch. Vocês podem crescer. Ihr könnt wachsen, Vocês podem ser cheios do Espírito ihr Santo. könnt erfüllt werden des Heiligen Vocês Geistes, podem ter vida nova. ihr könnt ein neues Leben Vocês haben, podem brilhar para ihr Deus. könnt leuchten für Gott E as pessoas que estão lá fora und die Menschen, was draußen vão olhar sind, a luz que há em vocês sie werden das Licht in euch sehen e vão querer essa luz para elas também. und die werden wollen dieses Licht auch für Então ihn. sejam cheios do Espírito. Ihr werdet voll E sein des brilhem. Heiligen Geistes und leuchtet. Porque tem um motivo a mais. Weil da ist noch ein Grund, E esse motivo está aqui no versículos 13 e 14. das ist in Vers 13 und 14. Diz o seguinte: Das sagt folgendes: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Olha, gente, isso aqui não é pouca coisa. Das ist nicht wenig. Jesus te transportou do império das trevas Gott hat dir rausgezogen aus der Finsternis, direto para o reino do Filho do amor dele. direkt in seinem Reich. Quem é o Filho do amor de Deus? Wer ist der Sohn der Liebe Gottes? É Jesus, não é? Das ist Jesus. Jesus é o Filho do amor de Deus, não é? Das ist Jesus. E como foi que Deus nos transportou do império das trevas para esse reino? Und wie hat Gott uns aus dieser Finsternis hinausgezogen? Deus nos transportou da seguinte maneira: Gott hat uns gezogen. Jesus foi lá para a cruz. Jesus ist am Kreuz gegangen. Jesus sabia que o salário do pecado é a morte. Jesus wusste, dass die Sünden. A gente tinha que morrer. Wie ist das jetzt? O salário do pecado é a morte. Gott wusste, dass das, was wir verdienen, würde der Tod sein. E a gente tinha que morrer. Und dass wir sterben sollten. Para Israel ele disse: vocês não morrem, é só matar uma ovelha, um boi que está Für resolvido. Israel war das, ihr stirbt nicht, ihr tötet einfach einen Lamm. Agora para a gente não. Aber für uns war es anders. Não precisa mais matar um cordeiro. Wir brauchen nicht mehr ein Schaf oder ein Jesus Lamm. morreu de uma vez por todas. Jesus ist für uns gestorben. Mas tem uma parte mais interessante disso tudo. Aber das ist noch etwas sehr Interessantes. É que os cordeiros que Israel mataram continuavam mortos. Die Schafe, die Israel tötete, die blieben einfach tot. Mas o nosso Jesus, ele está vivo. Aber unser Jesus ist Ele auferstanden. ressuscitou. Er ist auferstanden. Olha, eu conheci como missionário muitas religiões diferentes.
Als Missionar habe ich verschiedene Religionen kennengelernt. E se você for olhar, por exemplo, religiões orientais, Und wenn wir sehen orientale Religionen, todos os fundadores das religiões orientais morreram. alle Gründe sind gestorben. Se você olhar para os fundadores das religiões africanas, Auch die afrikanischen Gründe, todos os fundadores dessas religiões morreram. die Gründe von diesen verschiedenen Religionen, alle sind gestorben. E quem é brasileiro sabe que existem algumas religiões brasileiras também. Und wir wissen als Brasilianer auch, dass in einige Religionen in Brasilien E todos os fundadores dessas religiões sind alle Gründe gestorben, estão mortos. sind tot. Jesus é o único que está vivo. Jesus ist der Einzige, der Ele é o único que está vivo. ist der Einzige, der lebt. E se ele está vivo, ele tem coisa para você. Und wenn er lebt, der hat auch Sachen, dann hat er auch sehr Sachen für uns. Você não está mais nas trevas, Du bist nicht mehr in der Finsternis, você tem uma vida nova. du hast ein neues Leben. Mas é só isso, é só para ter uma vida nova e ficar sentado no banco da igreja domingo? Aber ist es nur ein neues Leben zu haben und jetzt einfach auf der Stühle sitzen zu bleiben? Não, Deus tem mais. Nein, Gott hat noch mehr für euch. Sabe, quando eu me converti, eu tinha apenas 12 anos. Als ich mich bekehrt habe, hatte ich nur 12 Jahre. Eu era o que a gente chama no Brasil de católico não praticante. War ein Katholik, aber was nicht praktizierte. Eu via minha mãe, que já era crente, ir para a igreja. Ich sah meine Mutter, die war schon gläubig. Então eu ia com ela, era criança, né? Und dann ging ich mit ihr als Kind. Mas um dia abriram um grupo para atividades para meninos da igreja. Aber eines Tages haben die eine Gruppe gegründet, das war für Jungs. E eu estava muito animado com esse grupo, Ich war sehr mutig für die mitzumachen bei dieser porque Gruppe, nós pensávamos que éramos militares. weil wir dachten, wir waren Militär. E a gente ia acampar Wir würden zelten e fazíamos treinamentos como militares. und wir würden auch ausgebildet werden wie Soldaten. Não sei se você consegue traduzir, não precisa escoteiro. Funfinger. Oder Exato. Rangers. Yeah. Rangers, okay. Pois é, nós éramos os Rangers, né? Okay, wir waren die Rangers. Mas um dia o líder dos Rangers diz para todo mundo: Aber eines Tages hat der Leiter von diesen Rangers gesagt, eu estou sabendo que aqui no grupo dos Rangers tem alguns que não são crentes ainda. ich weiß, dass in dieser Gruppe einige sind, die sind noch nicht bekehrt. E tem gente que não aceitou Jesus, não entregou sua vida para Jesus. Die haben noch nicht ihr Leben Jesus übergeben. Mas não pode. Das darf nicht. Se você quer continuar aqui, tem que ser crente. Wenn du möchtest weiter hier bleiben, dann musst du Christ sein. Você já imagina o que eu fiz, né? Könnt ihr euch vorstellen, was ich gemacht habe No domingo, am Sonntag? quando o pastor disse: Als der Pastor dann sagte, quem quer aceitar Jesus? wer möchte Jesus E eu sein? levantei minha mão, eu quero. Habe ich meine Hand erhoben und gesagt, ich möchte. Fui na frente, Ich ging nach vorne, dobrei os joelhos, ich habe mich gekniet, oraram por mim sie haben für mich gebetet e eu aceitei Jesus. und ich habe Jesus aufgenommen. Só que não, né? Aber nicht ganz so. De jeito nenhum, né? Nicht ganz so. Porque Jesus, ele quer o coração. Weil Jesus will das Herz. Ele não quer só um joelho dobrado. Will nicht nur die Knie, gebeugte Knie. Então, sim com a boca não é suficiente. Nur ein Ja, das ist nicht genug. Você tem que entregar o seu coração. Du musst dein Herz geben. Ele disse: vocês vão me buscar Hat gesagt, ihr werdet mich suchen, e vão me encontrar ihr werdet mich finden. quando vocês me buscarem de todo o Wenn ihr coração. das von ganzem Herzen macht. Você está buscando o Senhor de todo o seu coração? Suchst du auch den Herrn Jesus von ganzem Herzen? Eu não estava buscando. Ich tat das Eu nicht. só queria participar do grupo dos Rangers. Ich wollte nur einfach mitmachen, diese Rangers-Gruppe. Mas aí o grupo dos Rangers acabou na igreja. Aber als die Gruppe dann zu Ende war, E aí eu não tinha mais o que fazer na igreja. dann hatte ich nichts mehr zu machen in dieser Mas em Gemeinde. toda igreja parece que tem pessoas que são como se fossem anjos. Aber es gibt in jeder Gemeinde Menschen, die sind wie Engel. E aí um irmão, que esse eu chamo de anjo, por brincadeira, né? Und da war da ein Bruder, den nenne ich zum Spaß als Engel. Ele disse: Flávio, você não quer ajudar a gente no evangelismo? Flavio, möchtest du nicht mithelfen in Evangelisation? Como eu não era crente de verdade, eu não sabia o que era evangelismo. Weil ich nicht ein wirklicher Christ war, wusste ich auch nicht, was Evangelisation meinte. Mas aí ele disse: não, você vai ajudar a gente com as caixas de som. Da sagte er, ne, du wirst mir helfen mit Sound, Caixa de som, mit Então, Sound, ja, Sound. e como garoto, assim, mais ou menos como meu filho, eu gostava disso. Tecnologia aqui, bom, vou ajudar. Und ungefähr so wie mein Sohn, ich mochte das auch mitmachen und ich wollte helfen. Mas lá no evangelismo eu também tinha que entregar folhetos para as pessoas. Aber da musste ich auch schon
Flyer ausgeben. Eu tinha que dizer para as pessoas, Jesus te ama. Ich musste den Menschen schon sagen, nee, Jesus liebt dich. Mas eu não era convertido de verdade. Aber ich war nicht innerlich wirklich bekehrt. E aí como é que faz? Wie war das dann? Então eu me arrependi daquilo. Und da habe ich, tat's mir leid. Eu fui então entregar minha vida para Jesus de verdade. Und da habe ich mein Herz wirklich Jesus übergeben. Só eu e Jesus no meu quarto. Nur ich und Jesus. E comecei a ser um crente de verdade na igreja. Und ich fing dann wirklich an, ein Christ zu sein. E anos depois eu então fui batizado nas águas. Und dann wurde ich auch nach einigen Jahren wurde ich dann getauft. Alguns anos depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Wurde ich auch mit dem Heiligen Geist getauft. Comecei a falar em línguas. Habe mit Zungen angefangen zu E sprechen. passei a ter um relacionamento de verdade com Und dann hatte Jesus. ich eine Gemeinschaft, Gesellschaft mit Gott. E eu via na igreja muitas pessoas que Deus usava. Ich habe Menschen gesehen in der Gemeinde, was Gott wirklich brauchte. Pessoas que impunham a mão sobre enfermos e essas pessoas eram curadas de enfermidades. Menschen, die ihre Hände auf Menschen legten und die Menschen wurden geheilt. Eu via pessoas que expulsavam demônios. Ich habe gesehen Menschen, die befreit wurden von Dämonen. E eu via pessoas que às vezes profetizavam, falavam coisas de Deus. Ich habe Menschen gesehen, die Prophezeien weitergaben. Mas eu cresci achando que aquilo não é para mim. Aber ich dachte, das war nicht für mich. Não, isso é para quem tem dom. Nein, das ist für denen, die Gaben haben. Para mim não. Nicht für mich. Mas chega um momento da tua vida Aber dann kommt eine Zeit in deinem Leben, que Deus não fala mais profecia somente para as outras pessoas. dann wird Gott nicht nur Prophezeien für andere Menschen geben, E Deus começa a falar contigo. sondern auch für dich. Eu estava levando minha vida normal na igreja. Ich hatte ein normales Leben E in der Gemeinde. eu, depois de algum tempo, comecei a trabalhar no som da igreja, ajudando no louvor do som. Und ich habe dann angefangen mitzuhelfen in, wie sagt man, Sound, ja, mit Musik und so weiter. Ich war Tontechniker. Ok? E eu lembro de um dia que eu estava num culto. Und ich erinnere mich einmal, als ich in einer Gemeinde, in einem Gottesdienst war. E o pregador estava aqui no culto, pregando bem empolgado. Und der Prediger, der war ganz begeistert. E eu lembro que eu estava trabalhando no equipamento de som desse lado. Und ich erinnere mich, dass ich in dieser Seite arbeitete. E o pregador para a mensagem. Und der Prediger hat einfach aufgehört während seiner Predigt. E ele começa a profetizar. Und er hat angefangen zu prophezeien. Ele disse, você é técnico de som. Und er sagte zu mir das Wort, Você vai pregar o evangelho. du wirst das Evangelium predigen. E eu, como assim? Und ich sagte, Eu sou um jovem técnico de som. ich bin einfach noch so jung und arbeite einfach mit Sound. Como? Não tem nada a ver comigo. Das hat nichts mit mir zu tun. E depois de algum tempo eu estava realmente pregando. Und dann nach eine kurze Zeit habe ich doch angefangen. As pessoas me convidavam para pregar. Die Menschen haben mich immer mehr eingeladen zu Eu não predigen. sabia pregar. Ich verstand noch nicht, Eu suava frio cada vez. zitterte noch und schwitzte noch. Eu preparava mensagens muito longas. Ich machte lange Botschaften. Eu cansava a igreja. Ich machte die Gemeinde müde. Nas minhas primeiras pregações, sempre como é que chama? O moderator vinha e dizia, ei, tá bom, vamos lá, Am termina. Anfang musste jemand kommen und sagen, das reicht schon zu, ist schon. Mas então eu descobri que não se deve pregar só pela sua cabeça. Aber da habe ich auch verstanden, dass man muss nicht nur mit Verständnis Você tem que orar. sondern beten. E para algumas pessoas a gente tem que orar muito. Und für einige Menschen muss man wirklich viel beten. Para que não seja só você falando, Dass es nicht nur du bist, was sprechen tut, mas para que seja o Espírito Santo falando sondern através de der você. Heilige Geist. E até hoje eu gosto de cada vez que eu prego, Und bis heute noch, jedes Mal, wenn ich predige, eu faço a seguinte oração. dann bete ich vorher, Senhor, Herr, que o Senhor me esvazie de mim mesmo mach mir leer e me encha de Ti, und erfülle mich von dir. para que quando eu abrir a boca, Dass wenn ich meinen Mund öffne, sejam as Tuas palavras fluindo de mim mögen es deine Worte sein, die durch e não minhas próprias palavras. nicht meine eigenen Worte. E graças a Deus até hoje, Und Gott sei Dank. mesmo quando me chamam de surpresa, olha, precisamos que você pregue agora. Auch wenn es überraschend ist, dass jemand bittet, dass ich predigen soll, Quase sempre Deus está comigo, o Espírito Santo opera. Gott ist mit mir und der Heilige Geist führt. Porque eu aprendi que a palavra é dele, não minha. Weil ich habe es verstanden, dass das Wort ist. A igreja é dele, não minha. Die Gemeinde gehört ihm und nicht mir. E eu comecei a crescer e pregando aqui e ali. Und ich habe angefangen zu predigen dort in verschiedenen Plätzen. E Deus então me chamou para a obra missionária. Und Gott hat mich dann gerufen
für den Missionsdienst. Não foi tão simples assim. Es war nicht so einfach. Demorou um tempo. Es brauchte Zeit. Eu fui trabalhar numa secretaria de missões da minha igreja. Ich habe in einer Departamento de missões. Sekretariat. Sekretariat gearbeitet. E os missionários sempre estavam indo ali, conversando comigo. Und da kamen immer Missionare, mit denen ich erzählte. E o meu coração começava a arder. Und mein Herz brannte. E eu queria ser missionário também. Und ich wollte auch Missionar Mas sein. como eu era aquele rapaz que sempre mexia com tecnologia, Weil ich ein Mann war, Junge war, der immer mit Technologie. meu sonho era só viajar, pegar o avião e tirar fotos dos Mein Traum missionários. war, einfach nur Fotos machen von Missionaren. Eu ia então filmar os missionários. Reisen und von Missionaren Fotos machen. Eu ia puxar a orelha dos missionários para ensinar eles a escrever carta direito, porque eu tenho um bom português. Ich würde Missionaren die Ohren ziehen, damit sie gute Briefe schreiben. Eu ia ensinar os missionários a fazer boas fotos. Ich würde Missionaren lehren, gute Fotos zu machen. E eu estava pronto. Und ich war fertig. Eu estava igual ao apóstolo Paulo. Genauso wie der Apostel Paulus. Eu tinha uma convicção no meu coração. Ich hatte eine Überzeugung in meinem Eu achava que eu sabia o que Deus tinha para mim. Ich dachte, dass ich wusste, was Gott von mir wollte. Mas Deus tinha Aber mais. Gott hatte mehr. E o meu coração estava ardendo. Und mein Herz brannte. E eu queria ajudar os missionários. Und ich wollte Missionaren helfen. Mas aí a minha igreja teve uma conferência de missões. Als dann in meiner Gemeinde eine Missionskonferenz E a geschah, Bíblia diz no livro de Salmos in Psalmen sagt es, que um abismo chama outro abismo. wie heißt Abismus? Finsternis. Eine Tiefe zieht die andere Tiefe, ja. Genau. Tá, isso não é sempre negativo, tá? Das ist nicht immer nur negativ. Isso muitas vezes quer dizer que quando você mergulha em uma coisa de Deus, Das will sagen, dass manchmal, wenn du in etwas von Gott eintauchst, se for da vontade de Deus, wenn das Gottes Wille ist, ele te leva mais profundo ainda para a dann vontade wird er dele. dir noch tiefer rein. E eu vou te contar um exemplo de que isso aconteceu comigo. Und das ist mit mir geschehen. Teve uma grande conferência de missões na minha cidade. War eine große Konferenz, Missionskonferenz in meiner Stadt. E imagina o que eu estava fazendo. Und was denkt ihr, habe ich da gemacht? Trabalhando como técnico. Ich habe als Technik, Estava lá como na informática. Informatik, Eu estava também gravando o áudio das palestras. aufnehmen die Predigten. E então, de repente, no último dia da conferência, Und am letzten Tag der Konferenz o pregador ele começou a pregar dizendo: arrume suas malas que Deus vai te enviar para missões. sagte der Prediger, mach deine Tasche fertig und du wirst reisen. E eu não vou mentir, não, eu gostei daquela pregação. Und ich war froh damit. Eu gostei daquela pregação. Das war gut für mich. E eu pensei: será que isso é para mim? Und ich dachte, ist das wirklich für Porque o mich? meu coração estava ardendo. Weil mein Herz brannte. E quando o pregador então chamou todas as pessoas que sentiram algo de Deus para vir na frente orar, Und als der Prediger dann gerufen hat, dass jeder sollte nach vorne kommen, der etwas in seinem Herzen eu também fui lá para frente e me ajoelhei. ging ich auch nach vorne und kniete. E eu comecei a buscar o Senhor de uma forma muito intensa. Und ich habe wirklich Gott gesucht. E você sabe que tem vezes que a gente busca o Senhor de forma tão intensa Und manchmal suchen wir wirklich so tief Gott, que a gente não consegue ficar parado, né? dass wir nicht mal still sein bleiben können. E eu estava tão empolgado, tão cheio de Deus, Und ich war so überzeugt und so froh mit Gott. sentindo a presença de Deus, Ich spürte Gottes Gegenwart, que eu dei um glória a Deus bem forte. dass ich ein Ehre sei Gott. Sehr. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott, Sehr laut. E eu então eu dei uma cotovelada no irmão de trás. dass ich den Bruder hinten verletzt habe, Bati com força na cabeça do irmão. dass ich ihn stark verletzt E eu pensei, matei o irmão. habe. Ich habe ihn stark verletzt. Mas eu descobri que pancada de poder não dói. Aber ich habe dann gemerkt, dass so etwas, was von Gott ist, dass es mich Nem mata. verletzen kann. E eu continuei orando. Und ich habe weiter gebetet. E eu continuei entregando minha vida para Deus. Und ich habe weiter mein Leben Gott übergeben. E eu queria ir para missões agora. Weil ich wollte wirklich eine Mission. Então eu pensei, se Deus quiser me enviar para missões, Also wenn Gott mich wirklich will Eis gebrauchen, daqui. Mission, hier bin ich. eu estou aqui. Ich bin Olha hier. para mim, Deus. Quer me usar? Me usa. Wenn du mich gebrauchen willst, ich bin hier. E então uma amiga minha, Und dann eine Freundin, ela estava cantando, fazendo parte do louvor daquela conferência. die hat mitgesungen in dieser Konferenz. E ela me olha lá de cima do altar. Und sie schaut mich an. Ela olhou que eu estava ajoelhado, orando com todo fervor. Und sie sagt, dass ich wirklich tief E Deus fala com ela.
und Gott spricht zu ihr. Está vendo o que meu filho está fazendo? Siehst du, was mein Sohn macht? Ele está se entregando para Er missões. übergibt sich für Mission. Ele pode até esquecer do que ele está fazendo. Vielleicht wird vergessen, was ich tue. Mas eu, Deus, não vou esquecer. Aber ich, Gott, werde es nicht vergessen. E aí, um mês depois, Und ein Monat danach, quando aquela conferência já tinha acabado, als die Konferenz schon zu Ende war, veio uma nova conferência. kam eine neue E Konferenz. por isso que eu digo que um abismo chama outro abismo, né? Deshalb sage ich, eine Tiefe zieht eine andere Tiefe zu. E naquela outra conferência, Und in dieser nächsten Konferenz, mais uma vez, noch einmal, um pregador ein Prediger com muitos testemunhos bonitos mit vielen schönen Zeugnissen e chama as pessoas para orar. und ruft Menschen zu beten. Mas agora eu estava pegando fogo. Jetzt brannte ich. Eu estava realmente ardendo de querer mais de Deus. Ich brannte wirklich für Gott. Eu sabia que Deus tinha me ouvido. Ich wusste, dass Gott mich gehört hat. Então dessa vez eu fui bem para frente do púlpito. Und dann ging ich wirklich ganz nach vorne. Eu fiquei bem colado no altar, colado mesmo. Ich war ganz vorne. Ja. E eu disse para Und Deus: ich sagte Gott, Senhor, eu sei que às vezes o Senhor usa esse homem aí em profecia. ich weiß, dass du manchmal diesen Mann brauchst für Prophezeien. Eu não quero ser muito menino de pedir isso não, mas Senhor, Ich möchte nicht zu viel für dich bitten. se o Senhor quiser falar comigo hoje, fala. Aber ich möchte noch einmal dich hören. Ah, cuidado com os pedidos que você faz para Deus, hein? Also, dass du von Gott bitten tust. Deus pode levar muito a sério alguns pedidos. Gott kann das sehr ernst nehmen. E aí Deus fez o quê? Und was hat Gott dann gemacht? Falou só comigo. Er sprach E wirklich. com mais ninguém. Er sprach nur mit mir. Algumas pessoas podiam sentir vergonha no meu lugar. Andere Menschen könnten sich vielleicht. Como assim? Você recebe uma profecia na frente de 2.000 pessoas? Dass vor 2000 Menschen, ich war der Einzige da, Todo mundo te olhando? alle schauen auf mich. E então Deus falou o seguinte: Gott sagte Folgendes: há muito tempo tu me buscas. Du suchst mich schon für lange Zeit. E hoje é o dia que eu volto a falar contigo. Und heute komme ich wieder mit dir reden. Eu ponho diante de ti uma porta. Ich stelle vor dir eine Tür. E por trás dessa porta, multidões que te esperam. Und hinter dieser Tür warten viele Völker auf dich. Povos de línguas que tu não conheces. Völker und Sprachen, die du nicht kennst. E tu irás levar para eles a mensagem de amor. Und du wirst ihnen die Botschaft der Liebe bringen. E a mensagem de esperança e paz. Und Hoffnung und Frieden. E não se preocupe com o tempo. Und mach dir keine Sorgen über die Zeit, Porque no tempo certo tu irás. weil zur richtigen Zeit wirst du gehen. E eu pensava imediatamente que ia se cumprir já. Und ich dachte, es würde gleich sein. Porque a gente, brasileiro é empolgado, né? Die Brasilianer wollen es schnell haben. Brasileiro é apressado, né? Wir wollen es schnell haben. Deus falou, então é hoje. Wenn Gott gesprochen hat, dann ist es Já vou com minha mala para o aeroporto. Ich gehe schon gleich mit meinem Koffer. É agora. Ich gehe jetzt. Sabe que o nome de Deus é Jeová, não é? Gott ist Jehovah. Mas em aramaico o nome de Deus também é Já. In Aramäisch ist es auch Ja. E já quer dizer agora em português. Gleich. E a gente pensa que é agora. Und dann denken wir, das ist Mas jetzt. não, nem sempre é agora. Aber nicht immer, das ist gleich. Muitas vezes Deus sabe que você não está pronto. Gott weiß, dass du nicht immer. Deus sabe se você não está maduro. Maduro. Gott weiß, dass du nicht reif bist. Deus às vezes quer trabalhar no seu coração, Gott möchte erstmal an deinem Herz arbeiten, na tua mente, in deinen Gedanken, na tua personalidade. in deiner Persönlichkeit. Ele quer te dar mais Er dons. möchte dir noch mehr Gaben geben. Ele quer te fazer um obreiro mais excelente. Er möchte dir einen besseren Diener machen. E quando Ele sabe que você está pronto, Und wenn er weiß, dass du fertig bist, Ele abre as portas e te envia. dann öffnet er die Türen und E é claro sendet die aus. que eu corri para o meu pastor e disse, olha, Deus vai me enviar para Und missões. dann bin ich zu meinem Pastor gelaufen und habe gesagt, Gott wird mich in der Mission. Eu estava muito feliz, Ich war sehr froh, muito empolgado. sehr begeistert. E eu tinha que falar com o pastor. Und ich musste mit dem Pastor Até sprechen, porque na profecia o profeta também falou, weil der Prophet hat auch dasselbe gesagt. fale com o meu servo que está sobre ti. Sprich mit dem Diener, der über mich ist. É o pastor, fala com o pastor. Mit dem Pastor, ja. E eu fui falar com o pastor. Und ich habe mit dem Pastor E geredet falei com o líder de missões. und mit dem Leiter von Mission. E eu disse para eles, olha, Deus vai me enviar para missões. Und ich sagte zu diesem Missionsleiter, Gott schickt mir auch einen, Me inscreve aí como candidato a missionário, por favor. bitte schreib mir ein in deine Liste. Eu estava com um sorriso no rosto, Ich lächelte, com um brilho nos olhos. meine Augen glänzten. E o pastor, tá bom, ok. Und der Pastor sagte, okay. Não aconteceu nada. Und da passierte wirklich nichts.
E eu vivi minha vida normal, und ich hatte ein normales Leben. mudei de cidade, Ich bin nach einer anderen Stadt fui para gegangen. Brasília, capital do Brasil, Von Norden ist er nach Brasilien gegangen. conheci uma mulher linda, Da habe ich diese Frau kennengelernt. eu casei com ela, Wir haben geheiratet. tivemos esses 2 filhos lindos, Wir haben diese 2 schöne Kinder gehabt. e aí ela já era missionária na África, antes quando eu conheci, Ja, ich war schon Missionarin in Afrika. e então nós, quando o dia chegou, Und dann, als der Tag kam, 22 de maio de 2013, 22. Mai 2013, nós como família pisamos na África. dann sind wir als Familie in Afrika wieder angekommen. A palavra do Senhor se cumpriu. Und da hat Amen. das Wort Gottes sich erfüllt. E a palavra do Senhor foi realizada em minha vida. Und das hat sich bestätigt in der Augen. Somente 14 anos Und depois, das waren schon 14 Jahre eu lang. tive que ter paciência. Ich musste Geduld haben. Era a vontade de Deus que eu fosse missionário. Das war der Wille Gottes, dass ich Missionar sein würde. Mas lá em 1999 não era ainda o tempo de Deus. Aber 99 war es noch nicht der Wille. Eu esperei 14 anos. Ich habe 14 Jahre gewartet. Tem gente que não espera 14 dias. Es gibt Menschen, die wollen nicht 14 Tage warten. Mas quando é o tempo de Deus, Aber wenn es Gottes Zeit ist, as portas se abrem, die Türen öffnen sich, o dinheiro vem, das Geld kommt ein, os convertidos vêm também, die Bekehr, o trabalho acontece, die Arbeit geschieht, o reino de Deus avança, Gottes Reich geht o reino de vorwärts, Deus cresce. Gottes Reich wächst. E aí eu estava nos primeiros meses lá na África Und in die ersten Monate in Afrika, e eu não sabia ser missionário. da stand ich noch nicht Missionar zu sein. É igual quando a gente casa a primeira vez. Das ist genauso, wenn wir das erste Mal heiraten. A gente nunca foi antes marido ou mulher, a gente não sabe como fazer Wir isso. waren nicht vorher Mann oder Frau, Ehemann oder Ehefrau. A gente está aprendendo. Wir lernen das. E aí na igreja que eu ajudava lá, Und in der Gemeinde, wo ich mitgeholfen habe, você sabe que Senegal é um país com 95% de muçulmanos, né? im Senegal sind 95% Muslim. Então é normal que um muçulmano de vez em quando visita a igreja. Und dann ist es normal, dass manchmal Muslim auch zur Kirche kommen. Lembra do versículo que nós lemos juntos? Erinnert ihr euch an den Vers, den wir zusammen gelesen Ele haben? nos tirou do império das trevas, Er hat uns aus der Finsternis rausgeholt nos trouxe para a luz. und bringt uns zur Licht. E a Bíblia diz que a luz não é para ficar escondida debaixo de uma mesa, né? Die Bibel sagt uns auch, dass wir das Licht nicht verstecken Ninguém sollen. esconde uma lâmpada debaixo de uma mesa, Wir verstecken nicht das Licht unten, senão ela perde a utilidade dela. sonst hat es nicht den Wert. Ela fica decorativa. Das ist einfach nur ein Schmuck. E eu estava lá na igreja, Und ich war dort mit Lá na dieser África. Gemeinde, dort in Senegal, ainda aprendendo a ser missionário, wo ich noch lernte, Missionar zu ainda sein. aprendendo o que fazer como conversar com os muçulmanos. Ich lernte noch, wie man mit Muslim sprechen tut. Algumas coisas eu já tinha aprendido. Eines hatte ich schon gelernt. Olha, tome cuidado, não fala para os muçulmanos que Jesus é o Filho de Deus. Bitte pass auf, nicht mit Muslim gleich sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist. So hat Okay. gelernt. Porque para eles, dizer que Jesus é o Filho de Deus é uma blasfêmia. Weil es ist eine Verletzung, wenn man sagt, dass Gott hat einen Sohn. E se está num país muçulmano, eles vão ficar muito bravos com Und você. wenn du in ein islamisches Land bist, dann werden sie sich schon ärgern. Dizer que Jesus é Deus, nem pensar. Sagen, dass Jesus Gott ist, darf man nicht mal denken. Mas sabe, um dia eu estava escalado para pregar. Aber eines Tages habe ich dann gepredigt. E eu sabia as regras, algumas delas. Ich kannte die Regeln. E tinha um muçulmano que começou a frequentar a igreja. Da war ein Muslim, der zur Kirche E os kam. irmãos perguntavam para ele, o que você está fazendo na igreja? Und die fragten ihn, was machst du hier? Ah, eu quero conhecer a verdade. Ich möchte die Wahrheit Eu estou kennenlernen. buscando a verdade. Ich suche die Wahrheit. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará, não Und das diz? Wort sagt, sucht die Wahrheit und die Wahrheit wird euch befreien. Então esse muçulmano estava no lugar certo. Und dann dieser Muslim war wirklich im richtigen Platz. E aí chegou o dia de eu pregar, Und dann sind wir predigten. e aquele muçulmano não era qualquer um, Und der Muslim war nicht irgendwer. filho de imã, Der war ein Sohn von Imam. Das sind die Leiter in Islam, ja, die já, e Imam. também professor de árabe na universidade. Und auch Lehrer in der Universität. E lá vai eu começar a pregar. Und da fing ich an zu predigen. E sabe quando a gente deixa o Espírito Santo tomar a gente do jeito que ele quer? Und wenn der Heilige Geist dann durch uns reden kann, O teu conhecimento teológico não serve para nada. dann hilft es nicht, was du gelernt É hast, só o Espírito Santo falando o que ele quiser. sondern der Heilige Geist spricht.
E olha só, eu comecei a pregar Und ich fing an zu predigen. e eu fiquei tão empolgado que eu parecia daqueles pregadores bem pentecostais. Und ich war wirklich begeistert. Es sprach eine lebendige Predigt. E aí eu estava falando bem alto Und sprach ich laut. e eu disse na pregação, e o muçulmano estava lá. Und ich sagte, E o muçulmano estava lá, né, und assistindo er o war culto. da. Se você pensa que Jesus é apenas um profeta, Wenn du denkst, dass Jesus nur ein Prophet ist, eu quero dizer para você que Jesus não é apenas um profeta. ich möchte sagen, dass Jesus ist nicht nur ein Prophet. Ele é o Filho de Deus. Er ist Gottes Sohn. E Ele é Deus. Er ist E Gott. se você não aceitar Jesus, a única coisa que tem para você é o inferno. Und wenn du nicht Jesus annimmst, das Einzige, was für dich ist die Hölle. Imagina quando eu terminei a pregação, o medo que eu estava, né? Ja, ich hatte dann Angst am Ende. Eu estava com muito medo, Ich hatte Angst. preocupado, pensando, o que eu fiz? Ich dachte, oh, was habe Por que eu falei isso? warum habe ich dies gesagt? O culto acabou, ninguém matou a gente. Die Predigt war zu Ende, die Andacht war zu Ende E ninguém matou a gente, graças a Deus, né? und niemand hat mit uns getötet. E na quarta-feira tinha um culto de oração. Und dann am Mittwoch war eine Gebetsgemeinschaft E aquele muçulmano volta lá para a igreja. und der Muslim war wieder da. E a gente está terminando o culto de oração. Und dann war das zu Ende, diese Gemeinschaft zu Ende. Ele levanta a mão, Und er hebt seine Hand auf, pede a palavra. will etwas sagen. A gente dá a palavra para ele. Wir lassen ihn sprechen. E ele diz: Und er sagt, domingo eu estava no culto am Sonntag war ich im Gottesdienst e eu ouvi a pregação. und ich habe die Predigt gehört. E a pregação tocou meu coração. Und die Predigt hat wirklich zu meinem Herz E gesprochen. hoje eu quero dar minha vida para Und Jesus. ich will mein Leben zu Jesus geben. Mas como assim que o muçulmano converte com aquela pregação? Aber wie hat der Muslim sich so bekehrt? Aquela pregação é ofensiva. Durch diese Predigt, was ihn beleidigen könnte. Nos ouvidos deles é blasfêmia. In seine Ohren ist es ein, Para o coração de um muçulmano era mentira. für ihn ist es eine Lüge. Mas sabe de uma coisa? Aber wisst ihr? Aquele homem ele disse que estava buscando a verdade. Aber er suchte die Wahrheit. E tudo que eu preguei era verdade. Und alles, was ich gepredigt hatte, war die Por dois Wahrheit. motivos. Durch zwei Gründe. Está na Bíblia Das ist biblisch. e foi o Espírito Santo quem falou. Der war in der Sekte gesprochen. A culpa é toda dele. Also es ist seine Verantwortung. Ele que quis falar assim. Er wollte so schreiben. Ele que me usou. Er hat ihn E aquele homem se converteu. Foi o Der primeiro. Mann hat sich bekehrt. Eu sem muita habilidade, sem saber ainda como lidar com muçulmanos. Ich wusste noch nicht genau, wie ich mit Missionário umgehen novato. sollte. Er war ein neuer Missionar. E aí então aquele homem estava crente. Und da war dieser Mann, der hat sich dann bekehrt. Uma semana depois esse homem aparece de novo na igreja. Nach einer Woche E ele pede a palavra de novo, no domingo. kommt dieser Mann wieder zur Kirche und er will wieder etwas sagen. Como quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, Wenn der Heilige Geist ins Herz von einem Mann kommt, muitas vezes você não precisa nem dizer como ele deve ser crente. braucht man oft nicht mal genau sagen, wie er Christ sein soll. Ele mesmo começa a perceber que tem coisas na vida dele que ele tem que mudar. Er selber merkt es schon in seinem Leben, Sachen, was er verändern muss. Quando o Espírito Santo te enche, você mesmo começa a tirar os pecados de dentro de você. Wenn du erfüllt bist von dem Heiligen Geist, dann reißt er schon selber Sünden aus seinem Você percebe que a sujeira que existe dentro de você não combina com a presença do Espírito Santo. Das, was in unserem Leben sind, merken wir, dass das nicht zusammenpasst. Tem que ir embora. Das muss weg. Vai às vezes porque o pastor ensina, Manchmal geht es weg, weil der Pastor lehren tut. ou se o pastor não ensinar, o Espírito Santo te ensina. Oder der Heilige Geist wird es lehren. E aí aquele muçulmano voltou lá na igreja e disse, eu quero falar uma coisa. Und dann sagte dieser Muslim, er wollte etwas sagen. Eu não era só professor de árabe, não. Ich war nicht nur ein Lehrer, Eu, na verdade, eu ganho dinheiro com feitiçaria. aber ich war auch ein Zauberer. Eu sou um feiticeiro muito forte. Ich bin ein starker Zauberer. Eu tenho muito poder. Ich habe viel Kraft. Se você quiser, eu faço uma feitiçaria tão forte. Wenn du willst, kann ich hier eine Zauberei machen. Se você odeia o seu vizinho Wenn du zum Beispiel nicht deinen Nachbarn liebst e quer que ele morra, und wenn du willst, dass er stirbt, então você me paga aí 1.000 euros dann gibst du mir etwa 1.000 Euro e eu vou fazer o seguinte. und ich werde Folgendes machen. Eu vou te dar uma camisa para você vestir Ich gebe dir ein Hemd e vou escrever palavras de maldição em árabe para você. und dann werde ich schlechte Worte, verfluchte Worte schreiben. E você dorme com essa camisa Und dann schläfst du mit dieses Hemd e no outro dia o teu vizinho está morto. und am nächsten Tag ist der Nachbar tot. Esse é o meu nível de feitiçaria. Das ist mein Niveau von Eu sou Zauberei. forte. Ich
bin stark. Ei, mas tem um problema. Aber das ist ein Problem. Eu agora sou crente. Und ich bin jetzt gläubig. O que eu faço? Was mache ich damit? E aí o outro missionário que estava dirigindo o culto falou para ele o seguinte: Und dann sagte der andere Missionar, não tem problema. ist kein Problem. Lá no Brasil a gente está acostumado com isso. In Brasilien sind wir das gewohnt. As pessoas vêm da feitiçaria Die Menschen kommen aus dieser Zauberei. e não sabem o que fazer com a feitiçaria que eles fazem. Und die wissen nicht, was sie tun sollen. A gente queima tudo isso. Wir verbrennen das. E ele já tinha mostrado uma camisa dessas com as palavras de maldição. Né? Er hatte schon ein T-Shirt, ein Hemd davon gezeigt. E aí quando a gente diz, vamos queimar agora? Geht mal. O Eduardo falou para ele, vamos Okay, queimar der agora. andere Missionar hat dann gesagt, wollen wir es jetzt verbrennen? Aí ele ficou preocupado. Da war er ein bisschen aufgeregt. Não, mas eu já vendi essa camisa, o cliente já pagou. Ja, aber ich habe dieses Hemd schon verkauft. Não, mas você tem que queimar, você agora é crente, não é? Nein, jetzt musst du es verbrennen, weil jetzt bist du gläubig. Ah, tá bom, vamos queimar. Dann sagt er, okay, ich werde es verbrennen. E queimamos aquela feitiçaria. Dann haben wir das verbrannt. Porque Jesus, quando chega na vida da gente, tira toda a sujeira. Weil wenn Jesus kommt, dann Ele nos tirou do império der das reißt trevas. das Schmutzige raus und er bringt uns zum Licht. Se Ele nos tirou do império das trevas, a gente tem que viver na luz. Und wenn er uns aus der Finsternis rausgezogen hat, dann leben wir im Licht. Não tem mais espaço para pecadinho, pecadão. Gibt es nicht mehr kleine oder große Sünden? Não tem mais espaço para maus hábitos. Gibt es nicht schlechte Angewohnheiten? Somos novas Wir criaturas. sind neugeborene A Menschen. gente vai crescendo, Wir werden wachsen. vai melhorando a cada Wir ano. verbessern uns jedes Jahr. Sabe, quando eu entrei na universidade, Als ich in der Universität ging, muita gente da minha geração que eram crentes se desviavam na universidade. viele haben sich abgelenkt von Gott. Mas eu coloquei no meu coração que não, eu não vou me desviar. Aber ich habe immer in meinem Herz gehabt, nein, ich will mich nicht ablenken. Pelo contrário, quando eu saí da universidade, eu saí mais crente. Sondern im Gegenteil, als ich dann zu Ende abgeschlossen hatte, war ich noch Eu me agarrei mais com Jesus, ich war noch mehr verbunden mit Gott, para que a minha vida fosse um testemunho da luz. damit ich ein Zeugnis war. E aqui alguns professores que ficavam me zoando, fazendo bullying comigo, Und einige Lehrer, die einfach über mich lachten, eles depois disseram, não, você é um homem sério. die haben dann gemerkt, dass du bist ein ernster Você Mann. não é um crente chato, mas você é crente de verdade. Du bist ein wirklicher Christ. Porque é assim que tem que ser. Dazu soll es A sein. gente vai crescendo, Wir wachsen, a gente vai melhorando, wir verbessern uns. se afastando das trevas e vindo para a luz. Wir lassen mehr die Finsternis uns in Quando mehr. Deus te tira do império das trevas, Wenn Gott dich aus der Finsternis zieht, Ele coloca uma coisa no seu coração. der legt etwas in deinem Herz. E essa coisa se chama fé. Und das ist der Glaube. E o que a gente faz com a fé? Und was machen wir mit dem Glauben? A gente coloca ela em ação. Wir gebrauchen es. Nós praticamos a fé. Wir praktizieren. Porque Glauben. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria em nós. Weil Jesus hat versprochen, dass der Heilige Geist würde in uns kommen. O Espírito Santo iria habitar dentro de Er nós. würde in uns wohnen. E então, alguns sinais seguiriam os que crescem. Und einige Wunder würden uns hinterherkommen. E para quem é crente é muito fácil a gente ver assim, não, a missionária lá vai orar pelos enfermos, está tudo bem. Und für viele ist es, nein, die sagen einfach, nein, der Missionar wird beten. Não, o fulano de tal, ele tem dom, deixa para ele lá. Der andere hat Gaben. Não, isso não é para mim. Das ist nicht für mich. Eu não sou assim. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem, não aqueles que têm uma posição de pastor ou missionário. Aber die Bibel sagt, dass die Zeichen werden denen folgen, der Glauben tut. Então, antes de eu ser missionário, eu ficava me perguntando, o que acontece se eu orar? Bevor ich Missionar war, da fragte ich mich, was werde ich beten? O que acontece se eu orar pelas pessoas? Was wird passieren, wenn ich für andere bete? O que acontece se eu impor a mão sobre Was elas? passiert, wenn ich die Hand auflege? Será que vai acontecer alguma coisa? Wird etwas passieren? Mas eu ainda não sou pastor, Aber ich bin noch nicht eu Pastor. não sou missionário. Ich bin nicht Mas a Missionar. Bíblia não disse isso. Aber die Bibel sagt nicht. A Bíblia diz que seguirão os que crerem. Die Bibel sagt, dass es wird folgen denen, die glauben. Eu hoje não vou ter tempo de dar uma aula sobre fé para você. Ich werde heute nicht über Glauben. Não posso te explicar o que é fé, assim, falta poucos minutos para o culto acabar. Wir haben nur wenige Minuten. Mas eu vou te explicar o que não é fé. Aber ich werde erklären, was nicht Glauben ist. Sabe quando Jesus voltou ali para Nazaré? Wisst ihr noch, als Jesus nach Nazareth kam? Quando Jesus foi para Nazaré e para Cafarnaum, Als Jesus nach Nazareth, Kapharnaum ging. Jesus não conseguiu fazer milagres ali. Jesus hat dort nicht Wunder gemacht. E por que Jesus não conseguiu fazer Und milagres? warum konnte Jesus dort nicht Wunder machen?
Porque a Bíblia diz que ali as pessoas não acreditaram nele. Weil die Bibel sagt, dass dort glaubten sie nicht an Jesus. Tinha uma razão para aquilo. Sie hatten einen Grund dazu. A Bíblia diz, as pessoas diziam, esse não é o filho do carpinteiro? Sie sagten einfach, ist das nicht der Zimmermannssohn? Ele não é o filho da Maria? Ist das nicht Marias Sohn? As irmãs dele estão aqui, bota a Seine gente Schwestern aqui. sind ja hier. A gente viu esse cara crescendo. Wir haben ihn wachsen gesehen. Ele jogava bola com a Er gente. spielte Ball mit uns. Não, profeta. Nein, jetzt Não, não, Jesus não. Jesus nicht. Não, a gente conhece ele. Wir kennen ja E ihn. porque eles não acreditavam que Jesus tinha esses poderes, Weil sie glaubten nicht, dass Jesus diese Macht hat. não foi feito milagres ali naquelas Deshalb cidades. hat er dort nicht Wunder gemacht. Algumas poucas pessoas creram. Einige wenige Menschen haben geglaubt. Então, se você crê que Jesus tem poder, Wenn du glaubst, dass Jesus hat die Macht, se você crê que Jesus faz, wenn du glaubst, dass Jesus tut, e você não ora em seu próprio nome, mas no nome de und Jesus, du betest nicht in deinem Namen, sondern in Jesu Namen, se você realmente crê de todo o seu wenn coração du wirklich glaubst vom ganzen Herzen e não duvidar, und ohne Zweifel, milagres acontecem. werden Wunder geschehen. E eu lembro que na semana passada eu contei um testemunho Vorige Woche habe ich ein Zeugnis gegeben, que antes de eu ser missionário, bevor ich Missionar war. eu então estava na minha igreja, Ich war in meiner Gemeinde. cheguei de tarde lá para abrir a igreja, estava com a chave da igreja, Ich kam bis zu meiner Kirche und da habe ich aufgeschlossen. e eu vi uma pessoa que eu pensava que era um criminoso, ele estava tentando entrar na igreja, batendo com muita força na porta da igreja. Und da habe ich einen Mann gesehen, dass der klopfte stark an die Tür. Ele balançava a cabeça com toda a força, Er bewegte sehr seinen Kopf. e eu demorei a criar coragem de perguntar para ele, o que você tem? Und ich habe lange gedauert, ihn zu fragen, Mut zu haben, ihn zu fragen, was ist los? E ele disse, eu cheirei cocaína, mas eu quero Jesus, eu quero a igreja. Und er sagte, dass er Drogen eingenommen hatte, aber jetzt wollte er Jesus. E aí eu fiquei muito preocupado. Und da war ich sehr aufgeregt, Porque na igreja a gente aprende que a gente pode orar por pessoas doentes. weil in der Kirche lernen wir, dass wir können für Kranke beten E talvez podemos até expulsar demônios. und wir können sogar Dämonen Mas drogado, austreiben. mas drogado, a gente nunca viu Und isso. für Drogensüchtigen zu beten, Não está na Bíblia. das ist, die Bibel spricht nicht E davon. agora, o que a gente faz? Was machen wir jetzt? E ele continuava bem maluco, balançando a cabeça. Und er war wirklich wahnsinnig. E a gente sem saber o que fazer, estava eu, estavam os músicos que iam chegar para o louvor. Und die ganzen Menschen, was mit ihm waren, und die wussten nicht, was sie tun sollten. Até que eu chamei ele e disse, nós vamos orar por Und você. dann habe ich ihn doch gerufen und gesagt, wir werden für dich beten. Porque nessas horas você não sabe o que fazer. Weil in diesem Moment weiß ich nicht, was du tun sollst. Você só tem oração. Du hast nur Gebet. Por isso que é bom o crente saber orar. Deshalb müssen Christen beten. E eu disse para ele, você pode se ajoelhar? Und ich sagte zu ihm, kannst du dich Ele hinknien? olhou para mim muito bravo, não vou me ajoelhar. Und er sagte, nein, ich werde mich nicht Ah, hinknien. ok. Okay. Então agora eu fiquei bravo. Und dann wurde ich wütend. Então agora eu criei coragem. Und dann war ich jetzt mutig. E eu disse, ajoelhe em nome de Und Jesus. sagte, nein, du kniest dich jetzt in Jesu Namen. E ele se ajoelhou. Und er hat sich, E eu comecei a orar por ele. und ich habe für ihn gebetet. Repreendi o efeito da droga. Und ich habe die Kraft des Drogen weggeschickt, Repreendi qualquer demônio que tivesse ali. auch gegen die Dämonen. E de repente o homem começou a se acalmar. Und er hat sich beruhigt. A cabeça estava balançando forte, começou a ficar bem Der calminho. bewegte sich schon nicht mehr so sehr. E quando ele começou a dizer glória e aleluia. Sim. Und er fing an zu sagen, Ehre sei Gott. er Halleluja. Ele começou a orar para Jesus. fing an zu beten für E Jesus. ficou bem calmo. Und er wurde ruhig. Então a gente não estava mais com medo. Und ich hatte dann schon nicht mehr Angst. Abrimos a igreja. Wir haben die Kirche geöffnet. Ele correu para dentro da igreja. Er lief nach vorne. Foi lá para os bancos da igreja e começou a orar. Und er hat sich angefangen zu beten. Mas eu fiquei, uau, funciona. Und ich dachte, wow, das E funktioniert. muitas vezes é isso. Você tem que perguntar para Deus. Und oft müssen wir einfach Gott fragen, O que acontece se eu impor as mãos sobre alguém was passiert, wenn ich auf jemand die Hand lege e se eu tiver fé und wenn ich Glauben e habe fizer uma oração de fé? und wenn ich dann ein Glaubensgebet O que acontece? was passiert dann? Vamos testar? Versuchen wir, Vamos colocar em prática? wollen es praktizieren. Então eu coloco um desafio para você essa semana. Ich möchte dir Se herausfordern, você tem um desafio, um milagre que precisa se realizar na sua vida, wenn du eine Not hast von einem Wunder mas você acha que não vai,
Você acha que não vai acontecer? Aber du meinst, es wird nicht geschehen. Você acha que esse negócio de milagre não é para você? Du denkst, ein Wunder kann nicht geschehen. Você acha que esse negócio de dom não é para você? Du meinst, der Gaben, das ist nicht für dich. Eu desafio você a voltar para casa e orar por isso. Ich fordere dich heraus und bete wieder Eu dafür. desafio você a impor as mãos onde você precisa impor as mãos e orar por isso. Ich sage euch, legt die Hände auf und betet für E andere. deixa o resto com Und Jesus. das Rest wird O poder é dele. die Macht ist seine. A vontade de fazer o bem também é dele. Der Wunsch auch ist seine. Teve um cego que veio para Jesus Ein Blinder kam nach Jesus e Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça para você? und Jesus fragte, was willst du, dass ich tue? E o cego disse: se tu queres que eu seja curado, por favor. Wenn du willst, dann möchte ich gesund werden. Sabe o que Jesus disse? Was sagte Jesus? Eu quero. Ich will. Então, se você precisa de um milagre, se você quer um milagre, Wenn du ein Wunder brauchst und willst, eu te digo com certeza, und dann sage ich dir, Jesus também quer. Jesus will auch. Ele está preparado para fazer o milagre. Jesus ist fertig. Ele só precisa que você tenha fé. Braucht nur, dass du glaubst. Igual aqueles rapazes que desceram por um buraco no teto, aleijado, porque eles tinham fé que Jesus podia curar. Genauso wie die 4 Freunde, die einen runtergelassen haben vor Jesus. Quando ele vê a tua fé em ação, Wenn Jesus sieht, dass du glaubst, vai acontecer. dann wird es geschehen. No outro dia eu vou contar mais coisas que aconteceram também no nosso tempo na África. Ich werde noch mehr mitteilen E von nós vamos anderen. meditar na palavra Und juntos. wir werden zusammen über Gottes Wort E eu quero que reden. vocês sempre aprendam. Und ich möchte, dass ihr lernt. Não depende de quem tem um título. Es ist nicht nach einem Namen Não depende de quem tem um dom. oder einer Gabe, Mas depende da sua fé. sondern das ist von Glauben abhängig. Creia de todo o coração. Also Glaube von ganzem Herzen. Coloque em prática. Praktiziere es. E veja o milagre acontecer. Und du wirst die Wunder Às vezes o milagre pode ser apenas que aquele amigo que eu tanto orava se converteu. Vielleicht ist ein Wunder, wo du sagst, ich habe so lange für eine Person gebetet und der hat sich bekehrt. Aquela pessoa tão drogada se Eine converteu. Person, was Drogen beraubt, der hat sich bekehrt. Aquela pessoa tão pecadora veio para Eine Jesus. Person, was so viel Sünde hatte, die ist zu Jesus gekommen. Meu pai, que não é crente, resolveu entregar a vida para Mein Jesus. Vater, der nicht gläubig war, der hat sein Leben Jesus übergeben. Esse é o maior milagre. Das sind die größten Wunder. E nesse caso você tem que se perguntar: o que acontece se eu pregar para essa pessoa? Und in diesem Sinn kannst du dir fragen, was passiert, wenn ich für diese Person Será que essa pessoa, o Espírito Santo vai tocar o coração dela? wird der Heilige Geist diese berühren? E eu te desafio: abre a boca, Und ich sage, ja, öffne deinen Mund. experimenta, Versuch. deixa o resto com Und Jesus. das Rest kannst du Jesus. Porque Ele já te tirou do império das Weil trevas. hatte schon aus der Finsternis Amen. gezogen. Ele te trouxe para a luz. Hat dir das Licht gebracht. E você é luz. Du bist Licht. E você pode e deve brilhar. Und du kannst und sollst. Amém? Amém. A gente continua domingo que vem, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém? Quem modera agora? Obrigado. Muito obrigado por questa palavra. A palavra de Dio. So seid ihr alle noch am Verarbeiten vom Wort Todos Gottes. estão trabalhando com mensagem. Ich glaube, Gott hat heute sehr zu unserem Herzen gesprochen, ja? Eu acredito que Deus realmente falou ao nosso coração. Und unser Leben hineingesprochen. E fala para a nossa vida. Das ist der Status, zu dem Gott uns gerufen hat. É nesse nível que Deus nos chamou. Noch besser das Wort Niveau, genau. Dem Gott will, dass wir gehen. É porque Deus quer que a gente dê. Und ich habe so den Eindruck und ich spüre das, Eu tenho a impressão, eu sinto das hat so viel Glauben heute freigesetzt. que tanta Muita fé foi. solta, né? Foi Das, Compartilhado? Não, livre. Liberado. Liberado. Muita fé foi liberada. genau. Es hat so viel Glauben freigesetzt.
liberou tanta fé, weil das Wort Gottes ist die Wahrheit. porque a palavra de Deus é a verdade. Es ist die Wahrheit. É a verdade. Absolute Wahrheit. Absolutamente a verdade. Die einzige Wahrheit. A única verdade. Das einzige Niveau, auf dem wo wir gehen. É o único nível no qual nós podemos caminhar. Und von Zeit zu Zeit brauchen wir immer wieder, dass wir daran erinnert werden. E de tempos em tempos precisamos ser recordados disso. An diese Basiswahrheiten. Nessa base verdadeira. Wer wir sind. Quem nós somos. Zu wem wir, was wir berufen wurden. Para que nós fomos chamados. Als was wir wandeln dürfen in dieser Welt. Para que nós, ou em que nós estamos caminhando nesse mundo. Und ich war in mir drin so glücklich, Dentro de mim eu estava tão feliz als ich das gehört habe, diese Predigt, quando eu ouvi essa pregação. weil ich war mal jung. Porque eu já fui jovem. Und ich habe oft mir diese Zeit genommen, E muitas vezes eu tomei esse tempo wirklich das Evangelium zu predigen, de pregar o evangelho da draußen. lá fora. Manchmal einen Tag, Às vezes dia, manchmal 2 Tage, às vezes 2 dias, manchmal 10 Tage. às vezes 10 dias. Und wenn ich jetzt sitze und denke, oh, ich habe gerade keine Zeit mehr, E quando agora eu estou sentado e penso, eu não tenho mais nenhum tempo. und ich denke, was habe ich mit Gott alles erleben dürfen? E aqui, tudo que eu vivi com Deus, Wirklich Wunder erleben durften. pude viver milagres. Menschen, die wo berührt wurden vom Heiligen Geist. Pessoas que foram tocadas por Menschen, die Espírito wo Santo. geheilt worden sind. Pessoas que foram curadas. Und vielleicht sogar befreit worden sind. Ja? Das sehen wir oft nicht. Aber das nimmt mir niemand weg. Mas isso ninguém tira de mim. Aber das hat mich immer wieder Überwindung gekostet. Isso realmente sempre trouxe desafios para mim. Mich daran zu erinnern, was sagt das Wort Gottes? De lembrar sempre o que a palavra de Deus me fala. Welche Stellung habe ich? Que lugar eu tenho. Wer bin ich eigentlich? Em que posição eu estou. Quem que eu sou. Und dann kommt alles erstmal gegen dich, Pfeile, alles Ablehnung, oh nein. Ja? E chega desafio e está... Aber dann, wenn du gehst und du machst Schritte, ne? Mas quando você caminha e dá passos, Weil wir sind alle keine Helden. então nós somos todos um Nós pequeno. somos heróis, não Aber somos heróis. Ich weiß, ich könnte stundenlang erzählen. Eu sei que eu Ne? poderia durante horas continuar compartilhando. Aber wirklich nur zur Ehre Gottes. Mas realmente só para a glória de Und ich Deus. bin ihm so dankbar im Nachhinein. Eu estou muito grata. So dankbar, Eu dass sou ich muito Zeit grata, muito grata. investieren durfte in sein Reich. Que eu pude investir no reino de Deus. Und wenn wir wirklich die Zeit haben einfach, E quando realmente temos esse tempo, sind oft nur Kleinigkeiten manchmal. são muitas vezes coisas pequenas. Nur kleine Worte manchmal. Muitas vezes só pequeno querer. Manchmal nur, wenn wir mutig sind. Às vezes só quando nós estamos animados. Es ist Gottes Souveränität, ob jemand geheilt wird. É a soberania de Deus quando alguém é curado. Oder nicht. Ich habe immer den Glauben, die Person wird geheilt. Eu sempre tenho fé de que a pessoa será curada. Geh so an die Sache ran. Eu me mergulho Und na ich, situação. und ich weiß, dass Gott dich nutzen wird. E eu sei que Deus vai te usar, Dass Gott dich brauchen wird. que Ele vai te usar. Das Reich Gottes gebaut wird. Para que o reino de Deus cresça. Ich wünsche uns so sehr, dass wir in dem Geist des Wortes bleiben, was Lavi heute Eu gepredigt hat. desejo muito que nós permaneçamos no Espírito. Dass es unsere Gesinnung ist. Que isso seja a nossa convicção, desejo. Weil draußen fühlt es sich anders an wie hier drin. Porque lá fora a gente sente diferente que aqui dentro. Hier sind wir zusammen, hier sind wir mutig. Porque aqui nós estamos animados, aqui nós estamos juntos. Und wir sagen, wow, was für ein Wort wieder, wow. Aqui a gente diz assim, que palavras, né? Aber Umsetzung. Mas depois, Und ich habe oft gedacht, oh, was mache ich hier, wo bin ich? para colocar na prática, é difícil. Wo fange ich an, Menschen von Jesus zu erzählen? Como que eu vou falar uma pessoa sobre Jesus? Und dann Gott hat Dinge genutzt. Ich bin so glücklich einfach, dieses Predigt gehört zu haben heute. E Deus me usou, fez coisas maravilhosas. Als die ganzen Geschichten wieder gekommen sind. Então essas histórias voltaram à minha mente. Und wie viele Menschen durften Jesus Christus dadurch kennenlernen? Ja? E quantas pessoas puderam conhecer Jesus? Vielleicht sogar die, die mich schlagen wollten. Die wollten ja auch Menschen schlagen. Pessoas que a gente queria bater. Vielleicht sogar diese Leute. Até mesmo essas pessoas. War nichts umsonst. Alles Não von foi Ehre em vão. Gottes. Ich bin so glücklich.
Eu estou tão feliz. Weil ich spüre einfach diese Seelen, was Gott freisetzt, einfach durch uns. Porque eu sinto essas almas que Deus liberta. Durch uns doch so oft schwache Menschen einfach. E através de nós, pessoas fracas. Und willst du Gott erleben, E se você quer experimentar Deus, dann sei ein bisschen mutig. tenha Und du wirst denken, boah, was Gott doch nicht macht. E você vai ver o que Deus pode fazer através de mim. Und gerade am Anfang, wenn wir so die ersten Schritte machen, E justo quando a gente dá os primeiros passos, da habe ich so krasse Wunder von Gott erlebt, die mich so ermutigt haben. Ja. eu experimentei milagres maravilhosos. Und er wird es mit dir genauso machen. E Ja. Ele vai fazer isso com você também. Und ich hoffe, dass wir so weitergehen. Eu espero que a gente continue assim. Amen. Amen. Danke, Flavio. Und ja, möchte uns zum Abschluss unter den Segen des Herrn stellen. Ja. Então a gente vai se colocar de pé para a bênção. Und dann dürft ihr euch umarmen und Você pode se abraçar depois die Liebe Gottes einfach auf euch fließen lassen. e deixar fluir o amor de Deus. Vater, ich danke dir, Jesus, Eu te agradeço, Jesus, für dein Wort heute, pela Vater. tua palavra. Vater, ich bete, dass wir wirklich die Liebe empfangen für die Verlorenen, Jesus, Vater. Eu oro para que a gente tenha realmente amor pelos perdidos, Für die Kranken in den Krankenhäusern, Vater. pelas pessoas enfermas nos hospitais, Für die, wo auf der Straße sind, Vater, Herr. por aquelas pessoas que estão na rua, Für die Flüchtlinge, Gott, Vater. por aqueles refugiados, Menschen anderer Religionen, Vater. pessoas de Herr. outras religiões, Andere Gesinnungen, Gott, Vater. que pensam diferente, Für die Gefangenen, Gott, Vater. Herr. pelos presos, Für die Witwen und die Waisen, Vater, Herr. pelas viúvas, pelos viúvos. Vater, schenk uns brennende Liebe, Jesus. Pai, coloca em nós amor que arde, Feurige Liebe, Jesus. de fogo. Vater, gib uns die Liebe, Jesus. Coloca em nós o amor de Jesus. Wir brauchen diese Liebe, Jesus. Nós precisamos desse amor. Uns fehlt diese Liebe, Jesus. Para nós falta esse amor de Jesus. Vater, Herr, wir wollen das umsetzen, Vater. Herr. Senhor Deus, nós queremos colocar isso na Mit prática. dieser feurigen Liebe, Jesus. Ser cheios desse amor de Dass wir Jesus. wirklich auf Menschen zugehen und sie umarmen mit dieser Liebe, Jesus. Para que nós possamos esse amor às outras pessoas Padre, e abraçá-las. Geheilt werden, Jesus. Que as pessoas sejam curadas, Befreit werden, Jesus. libertas, Berührt werden, Vater. tocadas. Von dir, Jesus, Vater. Por ti. Vater, befähige jeden, Vater. Capacita cada pessoa. Vater, so möchte ich jeden aussenden diese Woche, Vater. E por essa semana eu quero enviar cada Ein Missionar zu sein, Vater. para que seja missionário, Ein Licht zu sein, Vater. seja luz, Eine Feuerflamme in dieser Dunkelheit. seja fogo Und dich zu repräsentieren, Vater. para representar a ti. Und dich zu leben in all dem, was wir tun, Viver a Vater. ti em tudo que formos fazer. Vater, dass wir dich verherrlichen, Vater. Para que nós glorifiquemos o teu nome. Dich verherrlichen, Gott, Vater. Para que glorificamos a ti. Und Freude daran haben, dass du verherrlicht wirst, Jesus. Ter a alegria de que o Senhor é glorificado. Vater, lass uns mutig sein in der Familie, Gott, Vater. Ajuda-nos a sermos animados, termos esse ânimo na Dass família. wir dafür die Leute beten, Gott, Vater. Para que nós estejamos aí para orar pelas Aber die pessoas. sagen, wir sind verrückt. Mesmo se dizem que nós somos loucos. Wir sagen, wir legen dir die Hände auf. Quando colocamos a mão sobre a Und Jesus heilt dich. que Jesus o cure. Oh, Halleluja, Vater, Herr, dass wir auf dem Arbeitsplatz, Vater, diese Liebe haben, Vater, Herr. Que nós possamos demonstrar esse amor no nosso trabalho. Diesen Mut haben, Gott, Vater. Que nós tenhamos esse ânimo. Auch wenn wir mit Menschen schon Jahre zusammenarbeiten. Mesmo quando nós já trabalhamos durante anos com Die pessoas. Chance zu nutzen, Vater. Que nós possamos aproveitar essa chance. Wenn wir spüren, dass die Chance da ist, Jesus. Quando nós percebemos que existe essa Und chance. ich bete wirklich, dass wir alle Zeugnisse haben, Vater. Eu oro realmente que nós tenhamos essa. Denn wo wir hier weitergeben dürfen, Para que nós Vater. possamos entregar mais esse amor. Weil du wirst Möglichkeiten kreieren, Vater, Porque o Senhor nos dá oportunidades dass wir den Menschen die Hände auflegen können. onde podemos colocar as mãos sobre as Von dir pessoas. erzählen können. Onde podemos abençoar as pessoas. Und dass sie geheilt werden durch unser Gebet. Que elas sejam curadas através das nossas Du orações. wirst Möglichkeiten schenken. Que o Senhor nos dê oportunidades. Und wir werden an heute denken. E nós podemos Und pensar. wir werden dich verherrlichen. Podemos fazer isso e glorificar teu nome. Ja, Vater, so segne jeden aus als Missionar, Vater, Abençoa cada missionário Glória a Deus. in diese Gesellschaft. nessa comunidade. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amen. Gib mal einen Applaus zu Jesus.